Beleza? Boa noite, então, a todos. Sou o professor Jonathan. Estamos na disciplina de Fenômenos de Transporte. Na nossa disciplina, agora no segundo bimestre, a gente está estudando a transferência de calor. Então, na nossa aula passada, a gente estudou sobre condução, e aí nessa aula nós iremos falar sobre convecção e radiação, que são os outros dois tipos de transferência de calor que ficaram faltando. E aí, dessa forma, nessa aula de hoje, a gente já termina nossa unidade 3 do nosso livro, que trata de transferência de calor. Na semana que vem, vou marcar, então, um laboratório com vocês, e o tema desse laboratório vai ser justamente sobre transferência de calor. Então, semana que vem, nossa aula será presencial no laboratório. E aí depois eu confirmo lá e mando um lembrete lá no grupo para vocês. E vai ser nos mesmos moldes da nossa aula do primeiro bimestre. Tem que ir de calça, Já, já fechado. agora no dia 25, né, professor? Isso, semana que vem. Então, vou compartilhar a tela aqui para a gente começar a nossa aula. Então, estamos estudando sobre termodinâmica, né? Então, fenômenos de transporte. O que está sendo transportado aqui no segundo bimestre o que a gente está preocupado, principalmente, é a energia. E aí, hoje, na convecção, a gente vai ver que a gente vai estudar um transporte de energia que é carregado por uma massa. Então, é uma massa que carrega energia, e quando essa massa sai de um lugar e vai para o outro, ela carrega essa energia, e aí a gente considera isso como convecção. Então, vamos começar aqui, então, nossa discussão aqui, para a gente tentar chegar aí numa definição, né, para convecção. Então, vamos imaginar assim, pessoal, ó, aqui a gente tem uma superfície, e bem aqui a gente vai ter água. A gente pode pensar que isso aqui é tipo um corte de um rio ou de uma lagoa, alguma coisa assim. E ali naquele meiozinho, vou até unir aqui assim, ó, a gente tem, aqui no meio a gente tem, vamos supor que seja água. Então, eu imagino que vocês já estejam habituados com as mudanças de fase, né? A gente pode ter os elementos, né, da tabela periódica e as moléculas, etc., na forma de sólido, líquido e gasoso, certo? E aí, a gente tem aqui, por exemplo, água líquida, que está bem aqui nesse local aqui que eu desenhei, né? Está marcado. Então, se isso aqui está líquido, deixa eu só admitir um pessoal aqui, pessoal, rapidinho. Se isso aqui está líquido, então, e eu quiser... O pai da Luísa outro dia não conseguiu levantar. Oi, pode pôr no mudo aí? Tá. E aí, se a gente quer fazer uma mudança de fase, se eu quero mudar de fase, o que eu preciso fazer? Eu preciso, de alguma maneira, inserir energia aqui dentro dessa água aqui, por exemplo. Então, se ela está no estado líquido, e eu preciso, então, colocar aqui calor, por exemplo. Calor. Então, se eu colocar calor dentro dessa água aí, né, que a gente está usando de exemplo, ela receber a energia necessária, ela muda de fase. Então, a gente já conhece que se a gente tiver a nível do mar, se essa água, quando ela chegar a 100 graus Celsius, ela vai mudar o estado físico, ela vai deixar de ser líquido e vai passar a ser gasoso, né? Ela vai ser vapor. Beleza. Vamos pensar agora microscopicamente. Essa água que está aqui, a gente pensar, essa água que está aqui, ela é uma molécula de H2O, né? Normalmente a molécula de H2O tem um formato mais ou menos assim, ó. Se ela é H2O, então eu tenho um H aqui,
um H aqui e um O aqui. E aí, essa molécula, ela faz ligações entre elas, né? Para ela ser líquida. Então, ela faz aí uma ligação entre as próprias moléculas de água, e aí então ocorre uma atração eletromagnética ali nela que faz com que ele seja líquido e que elas fiquem juntinhas, apesar de ser líquido, né, delas terem um certo movimento. Então, por exemplo, eu tenho outras moléculas aqui, ó, outro H2O aqui, e ocorre uma ligação aqui, ó, que faz com que essas moléculas fiquem se atraindo. Então, para eu conseguir remover essa molécula daqui, que é líquida, se eu quiser fazer ela sair daqui de dentro e vir aqui para fora, vamos desenhar aqui, ó. Preciso fazer ela vir aqui para fora, para ela virar aqui uma moléculazinha de vapor de água, eu preciso fornecer uma energia suficiente para que se quebre essa ligação aqui, ó. Para que se quebre essa ligação e que ela vire um vapor. Então, a molécula que estava aqui vai sair e vai virar vapor. Beleza, então tudo isso é como que ocorre, né, para ter a mudança de fase. E aí eu estou comentando aqui com vocês sobre convecção. E aí, qual que é a lógica da convecção? Então, meio que naturalmente, a gente vai ter, então, aqui, por exemplo, eu vou fazer a bolinha menorzinha, eu já vou ter aqui, ó, os vaporzinhos de água aqui em cima. Certo? Esse vapor de água, ele recebeu aquela energia, né? Então, ele está bem energético. E aí, se esse vaporzinho está aqui, a gente imagina que daqui até chegar lá em cima, por exemplo, daqui até chegar aqui, eu vou ter uma distância, por exemplo, né? Então, essa molécula, ela não vai, por exemplo, ficar simplesmente só perto aqui da onde ela está sendo fervida, por exemplo. A ideia é que essas moléculas elas se desloquem, né, pelo espaço em que elas estão. Então, se eu evaporei ou vaporizei essas moléculas, aqui pertinho, né, da onde elas estavam, vai ficar bem concentrado de moléculas, né, de vapor de água. A gente está usando o exemplo de água, mas isso vale para qualquer outro elemento. Vai ficar concentrado. Aqui em cima, eu vou ter pouquinho. Então, aqui vai começar a acontecer alguns processos. Uma coisa é que aqui embaixo eu tenho bastante, lá em cima eu tenho pouco. Então, isso já gera um gradiente, né, de pressão desse vapor. Então, na aula passada eu expliquei para vocês o que era um gradiente, né? Gradiente é quando eu tenho uma coisa que varia com o espaço. Se eu tenho um local que tem muito de alguma coisa e um local que tem pouco de alguma coisa, quer dizer que eu tenho um gradiente dessa coisa. E aí a natureza, ela meio que busca uma compensação que o lugar que tem muito acaba fluindo para o local que tem pouco. Então, se eu tiver uma pressão meio que alta aqui nessa parte de baixo, porque eu tenho bastante vapor, e lá em cima eu tiver uma pressão baixa, meio que naturalmente eu tenha um fluxo de baixo para cima. Outra coisa também que pode acontecer aqui é que assim, aqui embaixo, essas moléculas que acabaram de sair ali, né, de dentro do líquido, elas estão aquecidas, né? Elas estão com uma temperatura alta porque elas acabaram ali de mudar de estado físico. E aí, não sei se vocês já conhecem não, acho que conhecem por causa do nosso primeiro bimestre. A gente até já discutiu isso, sobre a questão da densidade. Se a gente tem se a gente vai acumular fluidos um em cima do outro, a tendência é que os mais densos vão para baixo e os menos densos vão para cima, né? A gente conversou um pouquinho sobre o exemplo da água e do óleo. O óleo é menos denso, fica em cima, né? A água é mais densa, fica embaixo. Inclusive, caiu no oficial de vocês, né? Um exercício de vasos comunicantes,
que justamente explicava sobre, era uma situação dessa daqui. Então, esse vapor de água que está aqui embaixo, se a gente pensar na densidade dele ou na massa específica, como ele está aquecido, o ar aquecido, o fluido aquecido, ele expande, né? Por quê? Porque ele está aquecido, então acontece ali uma expansão, uma dilatação desse volume. Então, aqui embaixo, eu vou ter uma densidade menor do que lá em cima. Lá em cima eu vou ter uma densidade maior. Por quê? Porque embaixo, devido à dilatação, devido a esse aquecimento, as moléculas tendem a ficar mais espaçadas, uma mais longe da outra. Então, eu tenho esse gradiente de pressão, que eu comentei aí com vocês, e aí eu tenho também essas diferenças de densidade. Eu tenho o fluido mais denso em cima e menos denso embaixo. Então, o que vai acabar acontecendo? Vai acontecer um fluxo. Aqui, ó, vai acontecer um fluxo de baixo para cima. Então, aqui vai acontecer um fluxo. Vai acontecer um movimento. Então, se está acontecendo um movimento, esse é está acontecendo um movimento de quê? De matéria, né? Por quê? De massa, um fluxo de massa. Porque eu estou tirando a água de baixo e levando ela para cima. Só que assim, essa molécula que está aqui embaixo, ela recebeu esse calor aqui, ó. Ela tem energia, ela tem mais energia do que as moléculas que estão lá em cima. Então, vocês concordam que quando essa molécula que saiu de baixo chegar em cima, ela vai carregar consigo o calor dela que estava lá embaixo? Vocês conseguem enxergar isso? Porque se ela recebeu uma energia e ela, por esses processos que eu expliquei, ela subiu, aí ela meio que carrega consigo a energia que ela recebeu. Então, o que acontece? A gente tem esses gases que estão aqui embaixo recebendo energia e ele se movimenta, ele leva com ele a energia. Então, esse nome que se dá a esse movimento é o nome disso aqui é convecção. Eu vou transportar energia, mas diferente da condução, que a gente viu na aula passada, que a energia se propagava por vibrações, esse daqui a massa, a molécula recebe a energia, expande, fica menos densa e vai para outro lugar. Quando ela vai para esse outro lugar, ela leva consigo a energia que ela tinha. Então, é como se a energia, como se fosse assim, ela pegasse uma carona com a molécula e a molécula, quando vai, carrega ela junto. Então, é um transporte de energia usando massa como, tipo assim, o transporte da energia. Vocês entenderam, pessoal, o que é uma convecção? Entendemos, professor. Pelo menos eu entendi. Posso colocar no oficial de vocês essa pergunta lá, o que é convecção, e pedir para vocês me explicar e dar exemplo? Pode, professor. Também não, professor, larga não. Se eu garantir que vai estar na prova, pode colocar. Garantir, não garanto nada. Vai ter consulta? Sim, ué, tem consulta. Ué, então fechou, põe lá. Então, beleza, que eu copiei tudo mesmo. Então, já faz uma estrelinha aí. Meu caderno tá desse jeito, assim, mais ou menos esse desenho aí, professor. Um pouquinho mais feio só, mas... O negócio é, pertinho da prova, você tem que reassistir essa aula para você lembrar o que quer dizer esse desenho maluco aí. Então, assim, na hora que vocês forem ler livros e tal, vocês vão ver N autores explicando de diversas formas isso daqui. Mas, assim, ao meu ver, eu acho que essa é uma explicação, assim, a que eu gosto de usar é essa. Na convecção, eu tenho transporte de energia, mas esse transporte de energia ocorre com o transporte de massa. A massa sai de um lugar e vai para outro, e ela leva consigo a energia que ela tem. Então, aí eu tenho um transporte de massa e energia junto. Ela sai de um lugar e vai para o outro, carregando consigo essa energia. Certo? Quem quiser dar print aí, dá, porque eu vou fechar essa tela, senão vocês vão ter que pegar o print só na gravação depois. Pode fechar?
No slide tem, tá, pessoal, todas essas definições e desenhinhos, tá? Isso aqui eu só fiz agora porque eu vou fazendo e vou conversando com vocês. Então tá, vou sair. Então, a gente está estudando as transformações, né? Então, a aula passada aqui, ó, a gente falamos desse, já está postado no YouTube, depois vocês podem lá assistir, mandei lá no grupo. Primeiro horário a gente estuda esse, segundo horário a gente estuda esse. Então, olha a definição desse autor aqui, ó. Ocorre entre a superfície de um meio estacionário e um fluido em movimento a partir de uma diferença de temperatura entre eles. Aqui, essa definição aqui já está de uma das aplicações que a gente vai fazer hoje, que é assim, ΔT, ΔT aqui é, por exemplo, uma superfície aquecida, igual aqui a gente tem o fundo da panela. Então, o fluido que encostar aqui, nessa chapa quente, é aqui que ele vai receber a energia, vai expandir e vai subir. E vai levar a energia que ele recebeu dessa chapa quente que estava aqui. Então, essa que vai ser a principal aplicação de engenharia, né, que a gente vai estudar. Por quê? Porque, assim, principalmente quando a gente trabalha com máquinas térmicas, a gente é meio que normal gerar um aquecimento. Não só com máquinas térmicas, mas com outra, a gente tem aquecimento em diversas situações. Mas o que ocorre? Dependendo, normalmente em máquinas, quando ocorre esse aquecimento, a gente vai tendo uma perda de eficiência dessa máquina. Então, por exemplo, computadores, processadores, tudo isso, normalmente eles têm o nosso carro, normalmente essas coisas têm um sistema de refrigeração, porque se houver o aquecimento exagerado, ocorre a perda de eficiência, ou seja, eu estou desperdiçando energia. Em vez de eu usar energia para fazer um trabalho, eu estou fazendo energia, transformando em energia térmica. E essa energia vai para o meio e é uma energia perdida. Então, uma das coisas, né, que nós engenheiros podemos imaginar são meios de refrigeração, por exemplo. Então, a gente pode fazer refrigeração com fluidos, principalmente, né? Tanto gases quanto líquidos, depende da situação. Então, a gente tem superfícies aquecidas e a gente faz passar por eles fluidos, e esses fluidos absorvem essa energia e, por exemplo, por convecção, ela pode pegar a energia e levar embora, resfriando dessa forma a superfície. Outra coisa também que é para quem, por exemplo, estuda a meteorologia, porque todo o movimento de vento ou a questão da precipitação, tudo isso é baseado nesses estudos de transferência de energia. Então, se você quer entender como que funciona a chuva, ou por que venta, tudo isso é baseado nessas explicações que a gente está usando hoje, de transporte de energia, de convecção, de radiação e de condução. Então, tem alguém da engenharia ambiental aí? Ninguém? Então, se tivesse alguém da engenharia ambiental aí, por exemplo, vocês têm uma disciplina lá chamada climatologia. Então, essa explicação aqui de hoje, ela explica bem o porquê desses movimentos e tal. Quem se interessar por assuntos de meteorologia, depois eu posso passar algumas aulas sobre isso que eu tenho no meu canal, sobre por que venta, por que chove. Então, depois eu posso passar alguns materiais só de curiosidade mesmo, para quem se interessar, pode me procurar depois. Então, o que vai acontecer então na convecção, principalmente para gente que está preocupado, né, com o aquecimento exagerado aí de máquinas ou de coisas assim? A gente pode querer resfriar esses sistemas, né, mecânicos aí, por exemplo, com fluidos. Então, eu posso ter uma convecção, aqui nesse primeiro exemplo, que seria uma convecção forçada.
que seria uma convecção forçada? Eu forçar o fluido a passar aqui dentro esses quadradinhos aqui, ele está usando como exemplo um componente eletrônico. Seria tipo o exemplo do notebook, né, que tem um cooler. Então eu posso forçar ali, ó, a ventoinha a forçar a passar o ar, né, ali nos componentes e resfriar eles. Isso seria uma convecção forçada. Mas pode acontecer também uma convecção natural, eu deixar simplesmente pela diferença de temperatura que vai ter dentro do computador para fora do computador, essa simples diferença de temperatura já consegue gerar uma convecção, e aí essa convecção também faz o ar circular, né, por esses componentes. Mas se o ar natural consegue já fazer isso, por que a gente usa a ventoinha? O que vocês acham? Por que a gente usa o cooler? Uma forma de melhorar. Exatamente. Exatamente. A gente melhora a eficiência, né? A gente faz que essa transferência de calor seja mais rápida. Tem situações em que o simples ar normal, natural, já consegue. Tem situações que não. Então, se você tem lá, sei lá, na sua televisão, não tem cooler na sua televisão. Então, a convecção natural já dá conta de fazer o resfriamento aí dos componentes eletrônicos dela, por exemplo. Agora, dependendo das situações, às vezes a gente precisa coisas mais bruscas. Então, às vezes a gente precisa trabalhar com condensação, por exemplo, passar uma água fria que vai condensar um ar úmido em volta de um material, ou às vezes eu preciso o contrário, eu preciso vaporizar uma água para fazer ela entrar em ebulição. Então, dependendo da situação, às vezes a gente pode resfriar um corpo, né, forçando uma mudança de fase. Às vezes eu tenho um corpo tão quente que eu jogo água nele, a água bate, já evapora e já vai embora. Professor, Oi, pode falar. como que é o princípio daquela partilha de Peltier? Essa Peltier aqui, vai... É aquela que esquenta de um lado e esfria do outro. Eu não sei exatamente como que é o processo, mas eu acho que é esse que eles usam em refrigeração, não é? Agora está sendo usado em resfriamento de computador também, no processador. Eu lembro que o pessoal usava para bebedouro, se eu não me engano. Bebedouro, o pessoal Você colocava. coloca Quanto mais você conseguir resfriar a parte quente, mais fria ela fica na outra parte. Eu imagino que deve ser algum efeito que a gente chama de piroelétrico, alguma coisa assim, que você, quando você coloca uma diferença de temperatura no circuito, meio que gera uma diferença de potencial, e essa energia gerada pode ser, tipo assim, aproveitada para, tipo, fazer esse trabalho de tirar a energia de um lugar e levar para o outro. Eu imagino que possa ser alguma coisa assim. Mas na hora que der uma bobeirinha, eu dou uma lida aqui e volto aqui para explicar para vocês melhor. Tudo bem. Eu pesquiso aqui na internet e vejo como que funciona. Tá. Então, aqui seria um exemplo da convecção natural devido a uma placa aquecida. Então, imagina que aqui, ó, essa placa, essa paredinha aqui, né, que eu pus a setinha, ela esteja aquecida. Então, o que vai acontecer? Perto dela, olhem aqui nessa de baixo aqui primeiro. Perto dela, eu vou ter, o ar que estiver aqui encostado, ele vai ter uma temperatura maior, e essa temperatura vai diminuindo. Tô fazendo FMT fome, ninguém sabe nada. Oi, tá fazendo áudio aí. Então, assim, mais perto da placa, as moléculas, né, que estão encostando ali estão se aquecendo. Então, devido ao processo de convecção, elas vão sair de perto e vão levar consigo a energia. Ou seja, então essa temperatura vai acabar diminuindo até atingir um patamar em que ela não varia mais. Então, ela começa alta e aí ela, conforme vai afastando, né, do ponto aquecido, essa temperatura vai diminuindo. Nessa imagem aqui, ele chamou de TW, a temperatura que está
aqui da parede, né, a temperatura do ar que está encostado na parede, e ele chama de T infinito, essa temperatura depois que a temperatura estabiliza. Então, a gente pode imaginar assim, ó, imagina uma parede bem quente que ela está a 40 graus. E aí você vai afastando de pouquinho em pouquinho. Então, diminui para 39, 38, 37, 36, 35, aí fica 35, 35. Então, depois que você afastou uma determinada distância, a temperatura não varia mais, é meio que ela estabiliza, quer dizer que aquela parede já não consegue ter influência até uma determinada distância. Então, na hora que a temperatura estabiliza, a gente chama isso de T infinito. Então, essa temperatura aqui, se a gente está supondo que a parede é que está fornecendo o aquecimento, esse TW aqui da parede, né? Provavelmente esse W deve ser de wall, que é parede. Depois eu vou ver que letra que o livro está usando. Tem que ser maior que esse T infinito. Esse aqui de cima seria tipo um exemplo de uma velocidade, né? Que ela expande, ele aumenta a velocidade, e aí depois, conforme vai ficando mais longe, ele diminui também essa velocidade de movimento, né? Dessas moléculas de ar. Então, ela aquece, ela meio que dá uma acelerada e desacelera. Mas o que a gente está mais preocupado, né? O que a gente vai usar nas nossas equações? É essa parte de baixo aqui, ó. De perto da parede está aquecido e vai desaquecendo até chegar numa temperatura de estabilidade. Aqui seria um exemplo, agora com a parede na horizontal, né? Então, mesma coisa aqui as temperaturas. A temperatura começa mais alta e vai diminuindo e estabiliza. O ar aqui, ó, ele está colocando aqui a velocidade, né? A gente já aprendeu no estudo de Bernoulli e no estudo de Reynolds que os fluidos, quando eles estão em contato com uma superfície, a velocidade deles é menor do que mais longe, né? A gente fez o exemplo da tinta, né, que a gente colocou lá no nosso experimento, e a gente verificou que na parte que está encostado, velocidade menor, na parte que está mais longe, velocidade maior. Então, aqui, ó, a gente pode ver que acontece justamente isso aqui na velocidade, ela é menor perto da parede, tem o ar soprando aqui, né? Imagina que aqui em cima da parede tem um fluido, pode ser o ar, por exemplo, poderia ser água também. E aí, ó, ele vai e vai até que chega uma hora que a velocidade também estabiliza. Aqui eu fico com a barriguinha, eu fico com essa diminui e aumenta porque eu só tenho parede embaixo. Se fosse dentro de um cano, né, que a gente aprendeu, ele seria assim, né? A maior velocidade seria no meio, né, igual a gente viu no experimento. Como aqui só tem parede embaixo, a velocidade seria assim. Isso acontece, por exemplo, no vento do planeta. A gente tem a velocidade aumenta até uma determinada altura, depois meio que estabiliza. Isso pensando perto da superfície, tá, pessoal? Então tem mais atrito no chão, então depois aumenta um pouquinho e depois se estabiliza. Notem que aqui, ó, ele passou um pontilhado meio que no ponto em que as velocidades e as temperaturas se estabilizam. Então, esse ponto eles chamam de camada limite. Então, o ponto de camada limite seria o ponto em que começa a ocorrer a estabilidade aí das velocidades e da temperatura. Então, para baixo da camada limite, a gente tem variações. Depois, para cima da camada limite, a gente tem essa tendência, né, à homogeneidade. Então, quando a gente lembra lá do Reynolds e turbulência, para baixo da camada limite normalmente é onde ocorrem os fluxos turbulentos e etc., justamente por causa do atrito do ar com a superfície, depois tende a estabilizar. Essa camada limite, ela depende também da temperatura. Se for, por exemplo, à noite, normalmente a camada limite planetária, ela é bem mais baixa, porque não tem o sol mais, as coisas já estão esfriando, então eu tenho menos turbulência. De dia, devido ao sol e ao aquecimento, essa camada limite ela é mais alta. Então, quando a gente fala de convecção, a gente já até comentou, né, desse naturalmente forçado, meio que recebem dois nomes. Se for naturalmente, sem eu ter uma máquina, um ventilador para soprar nem nada, só é deixar a natureza agir, a gente chama isso de difusão.
Então, simplesmente a expansão molecular de um aquecimento, isso já seria uma difusão, que é o desenho que eu fiz ali no começo da aula, que ele seria um exemplo de difusão. O ar estava perto de uma superfície aquecida, ou ele recebeu energia, mudou de estado físico, então ele está aquecido, ele expande, diminui a densidade, ele sobe e troca de lugar com outro ar que estava mais frio, que está mais denso, e ele desce. Se eu colocar uma maneira, tipo assim, que não seja natural, aí a gente chama de forçado ou de advecção, certo? Então, isso é apenas teoria, né? Nomes aí para gente entender como que funciona, mas é importante, pessoal, que vocês entendam a diferença, né? Do que é uma convecção natural e uma convecção forçada, apesar que, tipo, o próprio nome já entrega, né? Então, por exemplo, se eu colocasse na prova de vocês, qual que é a diferença de uma convecção natural com uma convecção forçada? Meio que o próprio nome já dá uma dica, né? Do que é cada um. Então, aqui, ó, uma imagem para ilustrar. Difusão. A água evaporou de um lado, ela expande, sobe e leva ali consigo a energia. Então, é um exemplo de convecção. Pode subir, pode ir para os lados também, tá? Não precisa ser só necessariamente subir. Aqui seria um exemplo de advecção. Forçado. Então, eu tenho um ventilador que está soprando ali, ou eu tenho alguma coisa que forçou ali uma diferença de pressão que faz o fluido passar dentro de um conduto. Também seria forçado. Isso aqui eu já expliquei, essa aqui é uma imagem do livro, mas é exatamente o que eu expliquei ali anteriormente da questão da camada limite. Então, essa camada limite é justamente o que vai separar, né, esse fluxo laminar de um fluxo turbulento. Então, tá toda essa parte aqui teórica, depois vocês podem dar uma olhada, mas é praticamente o que eu acabei de falar. Então, vamos para a parte matemática disso tudo, né? Como que a gente calcula, né, esses fluxos de convecção. Então, o método que a gente vai usar aqui na disciplina para esse fluxo de convecção, né, esse fluxo convectivo, é a lei de Newton do resfriamento. Então, essa lei não entra naquelas 3 leis de Newton que vocês aprendem lá na física. Então, esse método é a lei de Newton do resfriamento. Então, quando se expõe um corpo de temperatura TS, então é TS que a gente vai usar, tá, pessoal? A um ambiente de temperatura T infinito. Então, T infinito é aquela temperatura depois que estabiliza, né? Então, o TS sempre vai ser diferente do T infinito. Se os dois forem iguais, eu não tenho fluxo de energia. Então, isso foi, acho que, uma das primeiras coisas que a gente aprendeu. Para eu ter um fluxo de energia, eu preciso ter um gradiente de temperatura. Ou seja, eu preciso ter temperaturas diferentes para que eles troquem calor entre si. Dois corpos com a mesma temperatura não conseguem, de forma natural, trocar calor entre si. Então, essa taxa, né, de resfriamento que a gente vai analisar, né, então, depende da diferença entre o corpo e o meio externo, então depende da temperatura do ar e da superfície que vai trocar, né? Depende da superfície, então quanto maior a área que tiver em contato com o ar, mais calor vai ser trocado. Depende aqui do calor específico, né, do material, então tipo assim, para eu variar essa temperatura, eu dependo do tipo do material. Então cada material tem uma diferença, né, um tipo de uma quantidade de calor gasta para aquecer ele diferente. Eu posso também levar em consideração o tempo. Então, se eu analisar mais tempo, vou ter mais tempo para trocar calor. Então, essa vai ser a equação, né, que a gente vai usar. Eu acho que é melhor a gente trabalhar com essa aqui. Se eu passar esse A dividindo, Q sobre A fica watt por metro quadrado, né? Q é watt, e eu dividi pela área, fica metro quadrado. Aí ele chamou de Kelvin aqui.
Mas vamos trabalhar com essa primeira aqui, ó, que tem mais informações, né? Então, eu tenho Q é o fluxo de calor. A gente já usou a letra Q na aula passada. Então, ele é medido em watt. O que é watt? Joule por segundo. Então, esse Q aqui é uma energia dividido por um intervalo de tempo. Então, se o exercício der o tempo, aí a gente tem que reorganizar esse Q aqui, porque ele é energia no tempo. A gente vai ter um coeficiente aqui, ó. Da mesma forma que na aula passada, a gente teve aquele K, que era a condutividade térmica, que cada material tem a sua. Aqui a gente tem o H, que vai ser o coeficiente de transferência de calor agora por convecção. Então, a gente tem essa constante de proporcionalidade aí, que vai falar, tipo assim, meio que vai falar para a gente a facilidade ou não que esse corpo tem de trocar calor. Se a gente lembrar lá, ó, novamente a gente está modelando esse fenômeno por uma equação de primeiro grau, então esse H novamente é o coeficiente angular da reta. Ele que vai medir a angulação que os gráficos de fluxo e temperatura vão ter. Então, se vai ser mais ou menos inclinado, quem vai mandar esse H aqui. Então, o A é a área da superfície, então quanto mais área, mais calor troca. E aqui, ó, as duas temperaturas. Então, eu vou ter a temperatura de superfície e aqui a temperatura do fluido quando ele estabilizar. Então, não é aquela temperatura que está pertinho. Depois que estabilizar, é esse T infinito aí. Por que Celsius ou Kelvin? Novamente, TS menos T infinito é um ΔT. Então, se eu fizer, tipo assim, uma temperatura de superfície menos esse T infinito, se os dois estiverem em Celsius ou se os dois estiverem em Kelvin, sempre vai dar o mesmo ΔT. Então, o ΔT de Kelvin é o mesmo ΔT de Celsius. Porque os dois, 1 grau, uma mudança de 1 grau Celsius é equivalente a uma mudança de 1 grau Kelvin, de 1 Kelvin. Então, devido a isso, dá certo de eu fazer com Celsius e com Kelvin ali o ΔT. O que eu não posso é colocar o TS em Celsius e o T infinito em Kelvin. A ideia é que os dois têm que estar com a mesma temperatura. Na dúvida, pessoal, faz tudo em Kelvin, sempre vai dar certo. Ou sempre em Celsius, também vai dar certo. Então, ó, se eu jogar o A dividindo, aqui foi chamado de Q', esse Q dividido por H. Entendido essa fórmula aqui? Então tá. Aqui tem uma tabela de Hs, que é aquele coeficiente de transferência. Então, notem que convecção natural de gases, eu uso de 2 a 25 o valor de H. Se for convecção natural para líquidos, de 50 a 1000. Então, notem que é mais fácil passar calor usando líquido do que usando um gás. Como o líquido tem mais moléculas, eu consigo trocar bem mais calor do que com gás. Por isso que gás a gente até conhece, né? Que ele é um isolante térmico, né? Ele não é bom de trocar calor. Se for forçada, melhora, mas mesmo assim a convecção forçada de gás ainda é pior do que a de líquido. Aqui fica a convecção forçada de líquido e aqui fica para a mudança de estado físico. Então, se eu conseguir arrumar um jeito de fazer que ocorra uma mudança de estado físico na transferência de calor, essa é a melhor maneira de eu transferir calor por convecção. Então, por exemplo, se eu colocar lá, se é uma coisa que é muito quente, eu coloco água e ela evapora, ela leva muito mais calor do que se simplesmente eu jogasse um vapor que ia absorver e sair. Então, é a maneira que mais transmite, né, energia, mas nem sempre pode ser utilizado. Então, mas está aqui. Tanto é que ó, ela está um valor bem grande, né? Isso vai depender do material de que é feito e tal. Então, por isso que aqui essa tabela, ela trabalhando com faixas.
Agora, uma coisa que eu posso fazer, pessoal, é, por exemplo, fazer essa tabela para água, para álcool, para algum material, e eu já der aqui, ó, quanto que vale o H da água, por exemplo, para cada uma das situações. Aí tem que ler o exercício e interpretar para ver qual o valor que usa. Então, assim, essa tabelinha não precisa estar copiado, né? Não precisam ter ela, mas talvez possa ter algum exercício que coloque essa tabelinha lá para vocês olharem ela e interpretar. Então, beleza, ó, vamos fazer esse exercício aqui. Eu vou ler com vocês, vou deixar vocês dar uns minutinhos para vocês fazerem. Ó, a gente tem uma placa de aço e ela tem essa temperatura aqui, ó, 150 graus Celsius. Então, a gente tem um ventilador que vai soprar uma corrente de ar nessa placa, né? Então, ele vai encostar e vai sair. Então, se a corrente de ar é soprada por um ventilador, a gente já sabe aqui que a gente vai ter uma convecção forçada, o que o livro chamou isso de advecção. Aqui, ó, o ar, né, depois que afastou uma determinada distância, né, que entrou em equilíbrio, ele está a 25 graus Celsius. E foi dado o H, troca de calor por convecção, e mais especificamente convecção forçada. Então, ele quer o fluxo de calor removido da placa. Notem que a resposta aqui está por metro quadrado. Tá vendo? Watt por metro quadrado. Então, quando é por metro quadrado, considerem aquela área aqui, ó, essa área aqui, simplesmente como 1. Ou quem você vai calcular já é direto esse quilinho aqui, ó. Então, como está por metro quadrado, pode simplesmente usar a área como 1, certo? Então, uns minutinhos aí para vocês fazerem. É a letra B, professor? Deixa eu ver aqui. Exato. Veja se vocês conseguem chegar nesse valor, pessoal. E, professor, a questão dos experimentos, Aham. que vai ser Vai ser a última aula. a última aula, que no caso na próxima tem laboratório, e no caso vai ser quando? Deixa eu pegar aqui um calendário aqui. Espera aí que fechou aqui meu PowerPoint. Estão vendo aí? Sim, senhor. Ó, oficial 2 começa dia 29 e termina dia 3.
Então, ó, vai começar aqui, ó, 29 e vai até 3 de dezembro. Então, nesse dia aqui, ó, 22 de novembro, é o nosso laboratório, 22/11. Certo? Fechou, professor. Vai valer 1000 pontos, né, professor? Se não me engano, só para relembrar, mas 1000 é 1000 pontos na pontos no oficial 2. oficial, né? Isso, na oficial Beleza. 2. Professor, Oi. a nossa P2 vai cair em que dia? Dia 29. Dia 29 do mês que vem, né? 29/11. Isso. Ah, sim. Ok. Ó, se hoje é 18 de outubro, vamos aqui, ó. Hoje é 18, né? Então a gente tem mais uma aula, ó, 25, 1º e 8. 3 aulas para terminar. Então, semana que vem é 25, vai ter laboratório. Aí eu fico com a aula do dia 1º e do dia 8 para finalizar o conteúdo da unidade 4. E aí fica 28 para nossa apresentação, 29 para nossa avaliação. Semana que vem é laboratório? Semana que vem é laboratório. Aúba. Pessoal, naquela outra aula, foi aberta exceção para quem não tinha levado jaleco. Tinha muitos alunos ainda que estavam iniciando, tinha gente fazendo matrícula e tal, mas assim, não vai ser permitido mais fazer sem jaleco. E vai contar ponto para parcial de vocês. Então, vão de jaleco para poder assistir, senão não vão poder. Mesma coisa na apresentação dos seminários no final do semestre. Tem que estar de jaleco certinho para poder fazer o laboratório. Professor, volta aí no exemplo para eu dar uma olhada. Eu vou colocar aqui porque fechou. Rapidinho, pessoal. Júnior, sua câmera tá ligada. Aqui. Então, esse foi o primeiro exercício, né? Então, esse exercício aqui não tem muito segredo. Já foi dado o valor de H e aqui as diferenças das temperaturas. Como ambas já foram dadas em grau Celsius, simplesmente fazer esse produto aí. Notem que a área, né, passou para lá, como era por metro quadrado, era só fazer a área como 1, e aí já achar aqui o valor desse fluxo. Tá, vamos mais um aqui. Uma placa dissipadora de calor precisa dissipar por convecção 500 joules a cada segundo por metro quadrado de placa. Então, é aquele que linha de novo, né? Que já é joule por segundo, que é o watt, e por metro quadrado também. E aí, essa placa, né? Ela chega a 400 Kelvin. E aí a gente quer saber agora qual temperatura o fluido convectivo precisa estar para dissipar esta quantidade de calor C. Então, a gente quer saber a temperatura do fluido que a gente vai encostar nessa placa para dissipar o calor dela. Letra A. Se for um gás,
que vai passar ali nessa placa simplesmente por convecção natural. E aqui o valor do H dele, ó, 25 watts por metro quadrado Kelvin. Na letra B, se em vez de gás for usado um líquido e o valor da convecção dele for esse aqui, certo? Então, os dois são convecção natural. O primeiro é gás, o segundo é líquido. Calculem aí quanto que vai ser cada um. Quem que a gente quer calcular nessa relação aí, então? Esse cara aqui, né? Mentira. Esse aqui, ó. Tem infinito.
Vamos fazer, pessoal? Vamos, professor. Deixa eu só arrumar um negócio aqui rapidinho. Tá. Então, vamos aqui. Aqui nossa equação, né? Nosso TF. Esse aqui, T-inf, seria tipo um T infinito. Vamos colocar aqui eles embaixo, aqui, só para ficar certinho. Peraí, rapidinho. Vou ficar certinho assim. Ah, tá. O treco não quer. Pois eu arrumo. Então, a gente tem a temperatura de superfície aqui e o outro tem infinito. Então, o que a gente quer dissipar são 5.000 joules, né? O primeiro, o H vai ser 25, aqui 400 e aqui o T. Então, o que a gente faz? A gente faz o 25 vezes 400 e o 25 vezes esse T infinito. A gente precisa arrumar um jeito de isolar, né? Então, 25 vezes 400 dá o 10.000, positivo. Eu passo para cada igual, negativo. 25 vezes o T infinito é 25 T infinito. E aí fica negativo, né? Aqui mais, e com menos, fica menos. Como ele vai estar multiplicando pelo T, depois eu passo ele dividindo, então por isso que ele vem aqui, ó, dividindo. Então, para que ocorra, né, aquilo lá, esse fluido precisa estar em 200 Kelvin. Então, se ele estiver em 200 Kelvin, eu consigo transferir aqueles 5.000 joules. Na letra B, agora muda o H. Então, a gente coloca 500 aqui e faz aquele mesmo processo. Esse vezes esse vezes esse. Aí passa esse resultado subtraindo, passa o resultado aqui do T infinito dividindo, né? Precisa fazer esse isolamento aí. E aí a gente descobre que se o fluido tiver simplesmente somente a 390 Kelvin, eu já consigo fazer essa transferência de calor aí de 5.000 joules. Então, tendo só 10 graus de diferença, eu já conseguiria fazer. Agora, se for com gás, né, de convecção natural, tinha que ter uma diferença bem maior, né, de 200 Kelvin, né, de um para o outro. Conseguiram achar esses valores? Professor, só uma dúvida. Quando ele der, tipo, vai ter um exercício lá que der área, né? Aí eu uso o quê? A área. E quando ele não der, eu uso só o que é linha, né? Porque a área vai ser 1. Isso, exato. Aqui o exercício foi específico, né? Ele falou que ele queria por metro quadrado. Se o exercício não quiser por metro quadrado, ele vai dar a área e simplesmente você multiplica pela área. Você põe o A aqui. Beleza, então? Beleza, professor. Então tá. Antes de eu trocar de assunto, vamos fazer o intervalo para eu não misturar os assuntos. E também para eu não começar um agora e ter que terminar ele depois. Agora é 8 e... eu vou encerrar a gravação também, pessoal, só para ficar mais fácil de eu postar no YouTube depois. Então, vamos encerrar essa primeira parte aqui.